Oitavo, transmitindo poder aos reis no início do governo monocrático. Os reis de Israel também necessitavam de habilidades no desempenho de suas tarefas. Essa habilitação daria ao rei capacidade para conduzir o povo hebreu rumo à vitória e ao procedimento conveniente na resolução dos profetas da nação. A Bíblia afirma que o Espírito Santo veio sobre ele. Saul. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. 1 Samuel 11, verso 6. O desafio que Naás, amonita, impôs ao povo hebreu só poderia ser confrontado por uma pessoa que estivesse cheia de autoridade e poder. No caso em questão, o poder do Espírito por meio do qual Deus deu a vida a Saul. Rei Davi. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. 1 Samuel 16, verso 13. A unção de Davi como rei foi acompanhada pela unção e poder do Espírito Santo. Ao pecar, Davi orou a Deus, suplicando: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. Nono, na mensagem dos profetas. Para que o declínio espiritual não ficasse mais evidente do que já era necessário que os profetas estivessem oficiando seus dons e profetizando aquilo que Deus agiu e precisava de seu povo, o que não era mais que a obediência irrestrita. Podemos constatar que alguns profetas são desconhecidos para nós. No entanto, muitos outros até poderíamos dizer que se tornaram famosos pela maneira como o Espírito Santo os usava. Azarias. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete. 2 Crônicas 15, verso 1. Este profeta transmitiu uma mensagem de encorajamento ao rei Asa, para que este combatesse a idolatria. Jaziel. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaai, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. 2 Crônicas 20, 14. Ezequiel. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ezequiel 2, verso 2. Joel. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e vossas jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei no meu Espírito. Joel 2, verso 28 e 29. O profeta Joel é intitulado por alguns como o profeta do Pentecoste. Zacarias. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. José. Ao interpretar os sonhos de Faraó e sugerir-lhe o que fazer, Faraó interrogou: acharíamos um homem como este a quem haja o Espírito de Deus? Gênesis 41, verso 38. A capacidade intelectual e social de José só pode ser entendida mediante a manifestação do Espírito Santo em sua vida. Nenhum mago ou adivinho conseguiu interpretar os sonhos de Faraó, mas Deus deu a José esta habilidade, pois ele mesmo, José, disse a Faraó: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Gênesis 41, verso 16. Moisés. O Espírito Santo atuava na vida de Moisés. Podemos ler isso em Isaías 63, versículo 11. Todavia se lembrou dos dias de antigamente, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo?